Com a ida do Jorge Jesus e Abel Ferreira para o Brasil, tenho seguido o futebol brasileiro mais de perto. A primeira coisa que me salta à vista é a capacidade do torcedor brasileiro em elogiar um técnico um dia e criticar o mesmo técnico no dia seguinte. Esta situação ocorre com maior frequência com técnicos brasileiros. Na altura em que o Jorge Jesus estava no Flamengo, discutia-se o porquê de os técnicos brasileiros terem menos capacidade que os técnicos estrangeiros. A questão não está na capacidade, mas na oportunidade para desenvolver um trabalho duradouro. O técnico no Brasil é cobrado muitas vezes sem ter grandes condições para fazer um trabalho decente. Acho que esta mentalidade está errada e deve-se dar aos técnicos tempo e estabilidade para que eles possam desenvolver um trabalho a médio e longo prazo nos clubes. Eu não sou brasileiro, mas comecei a seguir o futebol brasileiro há pouco tempo e com alguma distância. Mas o que posso concluir é que o técnico que mais tem sobressaído no futebol brasileiro nos últimos tempos, a par com o Abel Ferreira, tem sido o Renato Gaúcho. Não podemos esquecer o trabalho enorme que o Renato Gaúcho fez no Grêmio e que foi ele que voltou a colocar o Flamengo a jogar bom futebol desde a saída do Jorge Jesus. Lembro-me de jogos em que o Flamengo marcava 3 ou 4 golos consecutivamente. Tudo isto não é acaso ou coincidência, mas capacidade. O Renato Gaúcho é um técnico que consegue colocar as equipas a jogar futebol e consegue extrair muito rendimento dos jogadores e, para mim, isso faz dele, a par com o Cuca do Atlético Mineiro, dos melhores treinadores do Brasil atualmente. Numa comparação entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho, eu acho o Renato melhor técnico. Porque o Renato Gaúcho já ganhou títulos importantes sem as condições que o Jorge Jesus teve para as ganhar. Muitos poderão dizer, mas este ano com o Flamengo o Renato não ganhou nada. Bom, eu considero o Flamengo 2019 melhor que este Flamengo 2021. Depois o Renato enfrentou algo que o Abel já se veio queixando há algum tempo, o excesso de jogos. Nenhum técnico pode fazer nada contra o desgaste e fadiga originados pelo excesso de jogos. Em relação ao Jorge Jesus, tem sido decepcionante a prestação dele no Benfica, ficando em terceiro lugar depois de o Benfica ter gasto 80 milhões de euros ou 480 milhões de reais em transferências. Se pudesse escolher, trocaria o Jorge Jesus pelo Renato Gaúcho na hora. Uma outra situação que tenho reparado é que o torcedor brasileiro dá mais valor ao técnico estrangeiro que ao técnico nacional. É muito mais exigente com o técnico nacional que o técnico estrangeiro. É um torcedor que tem muita pouca paciência, ou seja, quer ver a equipa toda a hora a jogar bem. Eu acho isso um pouco impossível de acontecer. Mesmo quando a equipa está a jogar mal, há que dar tempo para o técnico corrigir o problema que contribui para a equipa jogar mal, porque, tal como o torcedor, o técnico também vê que a equipa não está a ir bem. Às vezes, para corrigir esses problemas no seio do grupo, leva tempo, e é esse tempo que o torcedor do Brasil não está disposto a dar. Lembro que, por exemplo, o Klopp do Brasil e o Guardiola do Manchester City, Guardiola que os brasileiros são muito fãs, já tiveram épocas em branco que não faturaram títulos. E não é por isso que são menos competentes. Tenho de referir que, pelo que vejo da imprensa desportiva brasileira, pelo menos uma parte, fomenta e incentiva este tipo de comportamento por parte da torcida dos clubes. Depois é a mesma imprensa ou os mesmos comentadores que criticam o torcedor e que reclamam que se valoriza mais o técnico estrangeiro que o técnico nacional. Uma incoerência total. A torcida deve ficar esperta e não se deve deixar influenciar por muito comentador em que a única coisa que quer ver é, como se fala na gíria popular, ver o circo pegando fogo. Entendo que a torcida do Flamengo não esteja contente e se sinta revoltada com a derrota da final da Libertadores. No entanto, acho que não se devem precipitar porque têm um grande técnico. É preciso ter paciência e acredito que se tiverem essa paciência e mantiverem o Renato Gaúcho, no ano que vem o Flamengo será muito competitivo e dificilmente ficará sem títulos. É nestes momentos que passar confiança para o técnico e para a equipa pode e faz toda a diferença. A torcida deveria apoiar o Renato Gaúcho para ele se sentir acarinhado e esse carinho se traduzir em gratidão, que se transformará em mais empenho no seu trabalho
que resultará em títulos para o Flamengo e seus torcedores.